3, 2, 1. Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira, onde nós estamos recebendo o meu amigo Vitor Prats, que nós vamos conversar sobre um tema diferente. Nós estamos acostumados às nossas lives, que nós sempre falamos temas ligados à pandemia, só que hoje nós vamos falar do nosso esporte bretão, do futebol aqui em Piracicaba, no Brasil e no mundo, pois o Vitor, ele é um estudioso, ele faz registros, ele faz uma história do futebol, é um arquivo vivo do nosso futebol. O Vitor, ele é formado em comunicação social, em rádio e TV pela Unimep, e atualmente comanda o programa Resenha Esportiva na Rádio Difusora AM, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 às 11h30 e das 18 às 19 horas. Vitor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite nessa live especial de quinta-feira. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão acompanhando aí essa live. O prazer é meu bater um papo, que nessa pandemia acabei fazendo várias lives aí com várias pessoas, vários meios de comunicação, né? A gente acaba tendo que se virar nos 30, né? Porque sem resultado, sem jogos, sem campeonato, não tinha o que fazer. E em casa a gente vai atrás de informações. Eu acabei fazendo aí, no total, 25 lives com alguns meios de comunicação, como o J. Júnior, Eduardo Afonso, João Palomino. A gente vai batendo papo, conhecendo um pouco, né? Mas você tocou um assunto aí da pandemia, né? Que há uns meses atrás a gente achava que ia voltar o mais rápido possível tudo, né? Era 2, 3 meses aí, acabou se estendendo a 5 aos esportes. E o assunto sobre futebol, para mim, é uma paixão. Eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei. Ia com meu pai nos jogos, principalmente no 15, né? Não tinha idade para ir sozinho, então o pai ajudava, ia junto, levava ele, né? Eu levava ele em vez dele. E eu lembro até hoje, num dos jogos que ele fui com ele, 15 Ponte Preta, aqui em 95, tem ingresso até hoje, aquela quebra-pau que teve na Independência, né? Que ficamos presos ali no Corpo de Bombeiros por causa daquela briga 15 e Ponte. Depois ele deixou um pouco de ir nos jogos, mas eu jamais acompanhei o 15 e o gosto foi indo, né? Foi indo, acabei tendo aí o interesse de estatísticas através dele, né? Ele que incentivou essa história aí de faz estatística, faz números, que isso aí é difícil hoje em dia no futebol, muitos terem, ainda mais no interior de São Paulo. Ele foi pesquisando, acabei ganhando um livro do Rocha Neto, que para mim é uma inspiração enorme, né? Porque é um cara aí que deixou um legado da história do 15, e a coisa foi indo. E eu fui fazer faculdade, né? Fui fazer a Unimep, fui prestar o vestibular, acabei, por uma curiosidade, né, na época, tinha que ter 3 opções. Eu, as 2 primeiras, coloquei educação física, e a última, rádio e TV. Aí, vamos apostar. Não gostava muito de falar em público, não tinha muito esse dom, a gente vai aprendendo aos poucos, né? E aí, faltou 5 pontos para entrar em educação física. Em rádio e TV não faltou nada. A moça na secretaria falou, viu, ou você desiste e faz tudo de novo, ou você entra em rádio e TV. Falei, você tá brincando que eu vou fazer tudo de novo, né? Mas de jeito nenhum, vamos em rádio e TV. Fiz. Foram 4 anos aí de muitos estudos, e nesse período surgiu o interesse de fazer parte dos voluntários da Educativa FM, onde estou até hoje, 16 anos aí de voluntário, ajudando. Tive várias oportunidades lá, demorou para entrar no ar, porque com faculdade e rádio não tem como, né? Você não tinha nem a formação ainda, né? Mas foi bom, foi gostoso, e aí foi caminhando. Acabei gostando de fazer rádio, que era o que eu almejava, né? E tinha que seguir um ramo no rádio, né? Para você ter alguma coisa, você tinha que seguir alguma parte. E como eu gostava de futebol, acompanhava, sempre gostei, sempre tive o gosto pelo esporte. Aí surgiu o interesse de seguir na parte esportiva.
Você falou de um cara aí que é ícone para todos nós que gostamos do 15, né, Vitor? O Rocha Neto, sem sombra de dúvida, é referência para você, para mim, que não sou da área, mas todo mundo que é amante do esporte, amante do 15, com certeza tem o Rocha Neto como referência. Você sabe me dizer que fim deu os arquivos dele, por onde anda, está guardado, alguém assumiu? Porque tinha documento naquele arquivo dele, hein, Vitor? Você sabe me dizer onde estão os arquivos dele? Tem um arquivo do Rocha Neto lá no Marto Watts. Lá Tá. Tem um arquivo lá. A família parece que doou tudo pro Centro Marto Watts. Lá você tem que ter horário para ir visitar, não tem que ter todos aqueles cuidados, porque não são os arquivos novos, né? São muitos antigos, né? Os artigos dele. Eu tenho um livro, são 2 livros, né? Andei pesquisando esses dias na internet, acabei achando um preço para quem quisesse comprar. Achei absurdo, R$ 580 um livro do Rocha Neto. Aí eu perguntei para a pessoa se sabia o que era, falou assim, não, eu sei que é de futebol, eu estou vendendo. Quer dizer, a pessoa não sabia nem quem era, e, lógico, tem um... Eu falo, né? Para mim, eu não dou, não vendo, não alugo, não empresto, nada que seja relacionado ao 15 eu vendo, porque é um amor ao clube, vamos por assim. A gente luta bastante para ter as coisas, né? Ainda mais do 15, e um livro como o do Rocha Neto hoje, acho que não tem preço. E quando eu ganhei o primeiro livro, eu adorei muito, né? Falei, agora eu vou agarrar, vou fazer minhas pesquisas. Fiz minha pesquisa também dos 100 anos do 15 através do livro do Rocha Neto. E na época, quando eu estava fazendo essa pesquisa, o Tatal me emprestou os 2 livros, que era do pai dele, né, para fazer essa pesquisa. Depois eu acabei devolvendo. Aí meu pai ganhou um desses, são 2 edições, né? Fala do amador até o profissional, depois do profissional até o ano de 88. É muita história, né, Pedro? Muitas fichas técnicas que hoje em dia você não vê em livros, além de fotos, conhecimentos do que aconteceu na época, o que foi no campeonato. Então, coisa que hoje em dia é muito difícil a nova geração ver. Hoje é fácil, digita no Google lá, aparece tudo, né? Então, você pesquisar em livro, você ter esse conhecimento é muito legal, e o Rocha Neto é um exemplo aí, para ser seguido de forma assim que acho que ninguém vai conseguir hoje no Brasil, tanto que Gazeta Esportiva é referência, né? Com certeza. E a outra referência também que eu gosto sempre de lembrar, viu, Vitor? É do Rontani com a charge, né, do Inhoquim. Eu lembro que quando eu era moleque, a gente ficava esperando ver qual que ia ser a charge, né? Qual ia ser a sacada do Rontani, do Inhoquim contra no jogo dos adversários. Depois, no dia seguinte, o que tinha acontecido no jogo, né? Lembro do Inhoquim quando ganhou da Ferroviária, derrubando uma locomotiva, quando ganhava do Leão, enfim, era muito bacana. Infelizmente, isso foi com o tempo se acabando, foi deixando de lado. Hoje nós temos o Marangoni, que faz um trabalho brilhante na questão da charge, né? O Marangoni, um abraço para você, sou fã do seu trabalho também. Então, são histórias que vão se perpetuando, né, Vitor? E tudo ligado ao nosso 15, né? E diga-se de passagem, nosso 15 ontem fez a gente sofrer de novo, hein, Vitor? Pelo amor de Deus, hein? Nem fale. 15 parece que aquela coisa que eu falei no rádio hoje, no resenha hoje, né? Se não é para sofrer, não é quinzista, não é possível, não tem como. Passa anos, passa gerações, e o 15 sempre acaba aí fazendo o torcedor sofrer. Mas você tocou num assunto legal sobre as charges, né? Que antes tinha nos jornais, era legal, até tinha uma charge que o próprio Marangoni estava contando, 15 e Palmeiras. Esse jogo eu fui assistir, 15 estava na primeira divisão, o Toninho Cecílio era o técnico do 15 na época, e o Marangoni fez a charge relacionada ao porco, ao Palmeiras, café com bacon. E teve até o pessoal do lance, o pessoal acabou não gostando muito. A mídia de São Paulo, às vezes, ela
menospreza muito o time do interior, né? Então, foi uma brincadeira, né? Porque o jogo era 11 horas da manhã, então ele fez uma brincadeira, um café com bacon, né? Então, acaba tendo muito disso, você acaba afastando o torcedor um pouco dessa história, dessa curiosidade que tem. Mas eu aprendi muito tirando algumas ideias, algumas características do livro do Rocha Neto, até para fazer estatísticas. O 15, eu acho que hoje, o arquivo que eu tenho em casa é muito relacionado aos arquivos que o Rocha Neto tinha, mas fazendo de uma forma diferente, né? Fazendo pesquisas diferentes. Hoje eu tenho uma história aqui no computador falando todos os jogos da história do 15, todos os jogos que o 15 fez desde 1913 até agora, até o jogo de ontem. Eu tenho tudo isso anotado, quantos jogos o 15 fez no Barão. Então, você vai aprendendo, você vai tendo cada dia, cada meio de inventar alguma coisa, fazer uma pesquisa. Agora, dia 18, foi 44 anos o 15 vice-campeão de 76. Quer dizer, você vai pesquisando, vai tendo a história, é um clube centenário, os adversários. Uma coisa que eu, nesse período aí de imprensa, de pesquisas, é fazer confrontos. Quantos confrontos o 15 fez contra o Votuporanguense, que foi o jogo de ontem, contra a Ferroviária, contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Que isso é legal até para você colocar em matérias, falar no rádio, falar para os amigos. E muita gente vem perguntar, viu, você tem história, estatística de tal jogo? Tenho, pode. Só peço uma coisa, coloque, fui eu que passei os dados para você, porque tem muita gente que acaba usando essa maneira, né? Usando essa informação e acaba não passando os dados, né? Quem foi a fonte, né? Eu acho que é a mesma coisa que eu tirar alguma fonte do livro do Rocha Neto e não citar. Aí é uma covardia tremenda, né? Porque a fonte não é minha, a fonte tem uma história, tem um livro ali, né? Então, através disso foi o que surgiu aí, as pesquisas, surgiu as ideias, e nesse meio termo surgiu a ideia de montar um site. Na época era um blog, né? Continua com o nome, né? O blog com o meu nome, mas era Blogspot, não era pago, era grátis. Daí, aos poucos, foi surgindo, faz 10 anos que eu tenho aí o site. Engraçado, né, Vitor? Ver como as coisas vão se mudando. Eu lembro que todos os times, cada um tem seu mascote, cada um tem sua. O 15 é o Inhoquim, o Palmeiras era o Periquito, mudou para o Porco, o Santos é a Baleia, só que a gente, todo mundo, o Corinthians é o Mosqueteiro, né? E assim, ano a ano, vai se deixando os times do interior, né, que você citou aí, que não tem tanta força midiática, eles vão sendo esquecidos, né? Eu tenho certeza aí que são 20 clubes na Série A do Campeonato Paulista, eu duvido, eu mesmo não sei quem são os mascotes, quem são os símbolos de todos os times da Série A. E na minha época de garoto, eu sabia de todos. Sabe, Santo André, era o Santinho, tinha o Burro da Comarca, e por aí vai, né? E hoje em dia você não ouve mais falar sobre isso, talvez por conta dessa como que eu posso dizer, essa boa imagem, a questão de preconceito, sei lá o que virou esse negócio aí, que a gente deixou de lado essa questão dos mascotes dos clubes, né, Vitor? Exatamente, acho que virou muita rivalidade, né? Virou uma coisa meio que está provocando outro time, a torcida não vai gostar. Fez uma brincadeira, é uma charge, é uma caricatura, não tem nada a ver. Acho que tem coisas mais importantes para se preocupar do que uma charge, né? Mas, infelizmente, hoje em dia é assim, né? Você tem que, até para escrever, você tem que pensar, porque, de repente, do que você colocar a sua opinião, ou colocar minha opinião no rádio, pode o ouvinte, ou até mesmo quem está lendo, ter uma opinião contrária e transformar aquilo lá numa bola de neve, né? Então, aprendi muito isso no rádio, você ter a sua opinião e respeitar a opinião do outro, né? Rádio é muito disso, eu falo uma coisa, o ouvinte escuta outra e vai virando uma telefone sem fio aí que acaba o seu nome envolvido em coisas que não acontecem.
Então, é muito disso, né? Mas tomara que volte, né? A gente vê aí o Marangoni fazendo a charge dele, que é espetacular, que é o chargista do 15 oficial, tem muito talento, tomara que isso não morra, né? Porque o futebol, aos poucos, está morrendo, né? Tem tanta frescura hoje em dia. Eu estava vendo uma matéria esses dias no próprio UOL, que na Inglaterra, o jogador que tossir, fizer uma simulação de tosse, pode tomar punição. Então, você vê como o futebol está ficando chato, né? O meio esportivo está ficando chato. Então, tem coisas que não vale a pena. E a gente lembra, eu tenho 36 anos, não lembro tanto assim, mas a gente escuta histórias, né, que em 83, quando o 15 subiu aqui contra o Bandeirante, não tinha ninguém, não tinha onde pôr gente no estádio. Hoje o público tem que ser reduzido, hoje o público, você não pode entrar com uma garrafinha de água, você não pode entrar com uma caneta para trabalhar, e naquela época tinha até o Gandula, ou até mesmo o mascote, né, que era o Inhoquim, que era o Nalim, entrando ali com o Galo, soltando um jogo. Imagine isso no tempo de hoje. O quis tomar uma punição, e sai morte. Sai morte. Hoje o quis tomaria uma punição que nunca mais jogava no Barão. Então, umas coisas que não. Hoje o futebol ficou muito chato. O esporte em si ficou muito chato, né? Então, o que você fala, o que você está expressando, às vezes pode virar contra você, pode virar contra o time. O próprio jogador que se fala alguma besteira hoje no rádio, no ar, numa entrevista, pode ser punido com a federação. Estava falando de lives, né? Fiz esses dias, nessa quarentena, com o Luiz Carlos Quartarolo, que é piracicabano e trabalha em São Paulo. Como mudou, né? Hoje no campo. Na década de 90, o repórter, o cinegrafista ficava do lado do goleiro ali. Hoje tem regra para você ficar atrás, você não pode aparecer na TV, porque a TV tem os direitos de transmissão, quer dizer, virou muito chato o meio de comunicação. Hoje você não pode entrar no estádio, você dá um grito, o cara fala assim, viu, fica quieto, tentando ouvir o jogo. Ué, você está quieto, você não vê no estádio. Então, tem muito disso, né? Então, a gente vê que hoje o futebol ele vai afastando aos poucos as coisas e tomara que depois dessa pandemia volte um pouco melhor, um pouco mais sensibilizado aí, porque a graça ao futebol, a provocação, a brincadeira, isso não pode parar. Eu brinco com você, você brinca com o outro, e assim vai. E é saudável as provocações, né? Seu time perdeu, meu time ganhou, e vida que segue, né? Infelizmente, é assim que é o futebol, é assim a vida, e o futebol ficou um pouco chato aí por causa dessas diretrizes, né? E você estava falando de 15 Bandeirantes, é uma das primeiras memórias minhas do Barão de Serra Negra, viu, Vitor? Eu estava nesse jogo, eu estava no Barão. Sabe? E assim, a torcida, a invasão do campo, os caras tirando a rede, todo mundo escalando a trave. Eu nunca vou esquecer esse dia, nunca vou esquecer. Confesso para você que eu era garoto, era molequinho de tudo, apertado, espremido. Outro jogo que eu nunca vou esquecer, Vitor, final da Copa Rayovac, mais um aos 49 do segundo tempo, o 15 me perde o título em casa. Se aquele Maledeto acerta o chute que ele ia acertar, a bola estava lá no cemitério da saudade, a bola, mas o cara acertou uma chicotada e faz o gol lá e a gente perde o título em casa, aos 49 do segundo tempo. Então tem muita memória do Barão, né? Tem muitas coisas, né? Esse jogo de 76 aí, 15 Palmeiras, meu pai falou que estava lá no Parque Antártico. Fala para ir hoje lá no Parque Antártico para assistir 15 Palmeiras, 15 Corinthians. Hoje você não vai, né? Hoje não tem como. Hoje você vai, mas você não sabe como que vai as coisas. Porque pegou carona na estrada para ir. Então, era outros tempos, o futebol era diferente, era a rivalidade que ficava dentro de campo, depois saiu todo mundo para comemorar um com o outro, que eram amigos, né? A gente vê aí. Hoje não, hoje tem muita vaidade hoje no futebol, né? E virou muito chato. Hoje você não pode falar uma coisa que você pode ser punido, você pode
ser censurado, então tem muito disso no futebol, e não só no futebol, né? Hoje, qualquer meio de comunicação que você faz, você pode ser punido. Então, eu, principalmente que trabalho no rádio, tenho que tomar muito cuidado por causa disso, né? Então, eu tenho a minha opinião, mas o ouvinte tem a dele. Então, às vezes, a gente acaba falando coisas que não deve, né? Mas vamos seguir em frente e ver o que acontece aí. Mas você falou do 15, né? Ontem jogou contra a retomada, depois de 5 meses. Ai, meu Deus, falar o quê, né? Falar o quê? Falar o quê? Eu já ouvi de ontem para hoje, eu ouvi tanta coisa, tanto absurdo. Tem que mandar todo mundo embora, contratar tudo. Como que você vai contratar faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase e faltando 6 jogos para acabar o campeonato? Não tem como. Hoje não existe mais isso. Se tivesse que ter contratado, o Arnaldo já tinha contratado nessa pandemia, mas não tem. O 15 hoje não tem dinheiro, infelizmente. A federação não ajuda, né? Ela ajuda de uma forma que não vai ajudar o 15. O 15 vai jogar as 2 em casa, fora contra o São Bernardo na semana que vem, mas vai ter que tirar dinheiro do bolso para ir, né? Então, tem tudo isso, mas é a sina de você tomar gol depois dos 40 minutos, né? O 15 ganhando o jogo, recuou, acabou aí chamando o adversário para o jogo, o adversário foi para cima, uma falha do goleiro Mota, que tinha salvo o 15 em outras oportunidades, 8 defesas ele fez, se não tivesse feito, que tinha tomado uma goleada em casa ontem, mas vida de goleiro é assim, né? Conversando até um tempo atrás com o Cristiano Cavalcante, que hoje é preparador de goleiros do 15, ele mesmo diz, né? A vida de goleiro é ingrato. Um dia no mesmo jogo, você é herói e vilão ao mesmo tempo, né? E infelizmente o Mota acabou falhando no primeiro gol, a bola passou debaixo dele e o atacante do Votuporanguense, seu Alvinho, acabou marcando. E no finalzinho do jogo, livre de marcação, o jogador fez o segundo gol aos 49, o jogo ia até os 50. O 15 acabou, em vez de somar 3 pontos, somou 1. É o sinal de alerta que se liga no Alvinegro. Tem 2 jogos aí para a primeira fase. Pega São Bernardo, que joga contra o São Caetano hoje, lá às 17 horas, no ABC. Torcer para que eles ganhem, para já se classificar aí nas últimas 2 rodadas mais tranquilo, poupar jogadores. E o 15 resta aí somar 6 pontos nesses 2 jogos, senão a vaga para a próxima fase começa a complicar, porque a briga para o G8 tá grande. E se ganha, ficava em segundo lugar, né, Vitor? Pelo que eu estava vendo na classificação, até depois estava 2-0, pelo menos eu estava vendo a classificação lá. Se ganhasse, ficava lá em cima, bem encaminhada a classificação, né? Praticamente garantia a classificação, né? Então, ficava aí nos outros 2 jogos, um empate já nem que você perdesse por São Bernardo e definia aqui no dia 30 contra o Penapolense. Então, tinha tudo para se classificar. Eu acredito ainda que se classifica. Eu boto fé nesse trabalho do 15, na diretoria. O Pisa chegou aí há 3 semanas. Não é fácil você voltar a retomar futebol depois de 5 meses parado, sem poder fazer nada, né? Então, tem tudo isso. A gente viu aí os campeonatos na Europa, o próprio Campeonato Brasileiro, que voltou a 4 rodadas, tendo aí também muitas lesões. O 15 teve 2 jogadores ontem que sentiram, né? O Samuel saiu logo no primeiro tempo, o Felipe Cini ainda na primeira etapa. Agora é recuperar esses jogadores, torcer para que não sejam aí lesões graves e voltar quarta-feira que vem, jogar e tentar os 3. 1 ponto eu acho que está bom já, mas os 3 pontos é melhor ainda. E buscar a classificação diante do Penapolense no dia 30 de agosto aqui no Barão, marcado para as 11 horas da manhã, rodada toda, a última, e a definição dos 8 melhores e os 2 últimos que caem. Agora eu acho que não tem que pensar mais em ser entre os 4, não. Agora tem que pensar em ficar entre os 8 e ir para cima e buscar a classificação e subir. Eu acho que isso é o mais importante. Se ganhar ontem, aí sim, brigar para ficar entre os 4 melhores, que tem a vantagem, né, Pedro? Você classificando entre os 4, você tem a decisão em casa. Mas agora com esse negócio de
portões fechados, sem torcida, sem nada, acho que fica neutro, né? Não tem essa de você jogar fora de casa, jogar em casa, porque não tem a pressão da torcida. Então, eu acredito que o importante agora é classificar entre os 8. E como fica sem graça o jogo sem torcida, né, Vitor? Ó, aproveitando essa deixa aí que você me deu da questão da torcida, a pandemia que forçou a isso, né, por conta do afastamento, aí, quase 5 meses sem futebol, agora a volta sem torcida. Você sabe me dizer aqui as regras para a volta, aqueles protocolos de segurança são os mesmos da Série A1, Série A2, para o brasileiro? Porque deve ser além da questão, você estava falando a questão dos recursos do 15, e mandar um abraço para o Arnaldo e toda a diretoria, os conselhos do 15 que estão tirando leite de pedra para manter a equipe do 15, viu? Porque, olha, não é fácil manter uma equipe profissional, né, sem recursos, o patrocínio não é igual à Série A1, a televisão não é igual à Série A1, enfim, e aí mesmo assim manteve, tem que ter um gasto com esses protocolos, né, Vitor? Teste, eu imagino o quanto o 15 deve estar investindo nessa área e o que tem que ser feito para poder pôr a equipe em campo, né? Primeiro teve aquela coisa de renovar contrato, né? A primeira coisa foi renovar o contrato dos jogadores. A gente sabe que, como você falou, a Série A2 demorou para começar, né? Primeiro terminaram a Série A1, que já tinha um segmento aí de começar o Brasileirão dia 8 de agosto, então a federação acelerou para poder encerrar a Série A, que só tinha um jogo de quartas de final, semifinal e final, então para eles era mais vantajoso encerrar a primeira divisão e depois começar a Série A2. Para você ter uma ideia, nem Série A3 ainda começou. Quer dizer, a federação ela tem o seu segmento, ela tem o seu interesse, vamos por assim. Primeiro, a Série A1, que vem dinheiro da poderosa lá, da Globo, que tem que pagar os direitos e não ia pagar inteiro, porque o campeonato foi metade. E a Série A2 é aquela coisa, não tem transmissão. Hoje vai ter a transmissão do Sport TV com São Caetano e São Bernardo às 17 horas, mas ela transmite um ou outro jogo, ela não transmite todos os jogos. Tanto que ontem a Federação Paulista transmitiu todas as partidas da Série A2, né? Sem custo, sem nada. E se Piracicaba ainda seguisse no plano São Paulo na fase vermelha, o 15 ia ter que jogar em outra cidade, ia ter um custo. Só que a federação bancaria esse custo. Transporte, hospedagem, a única coisa que o clube ia pagar seria a alimentação, mas mesmo assim você tem que tirar aquele dinheiro que você não tem. E o Arnaldo e sua diretoria aí estão de parabéns, porque não é fácil, né? Você hoje, com 5 meses parado, 5 meses você tem que pagar salário. O jogador, ele não vê, ele quer receber. E o Arnaldo, com a diretoria, fez ali a renovação de contrato na época de 3 meses, que tinha a intenção de voltar no final de março, no início de final de maio, né, o campeonato. Acabou não acontecendo. Prolongou esse contrato por mais 3 meses. O campeonato também não começou, e veja só. E agora estendeu os contratos do 15 até finalzinho aí de agosto, início de setembro, para poder ter todos os jogadores, né? E você vê as outras equipes, ninguém quase permaneceu com seus elencos, porque não tem. Hoje, ou você banca o salário dos jogadores, ou você paga os funcionários. Hoje é difícil hoje. E sem verba, fala assim, mas a verba dos jogos é pouca, mas era um dinheiro que entrava. A renda do jogo do 15 ali era 29, 30 mil, mas entrava o dinheiro de cada 2 jogos que você faz no Barão é 60 mil. Então, tinha dinheiro ali que você pagava a federação, você pagava tudo, mas mesmo assim, sem ter o campeonato, sem ter público, você tem essa despesa. E o Arnaldo, sua diretoria, foi atrás, bancou a permanência desses jogadores. Então aí, agora, infelizmente, ontem um resultado amargo, um empate que ninguém queria, e agora buscar essa classificação. E o seu protocolo segue os mesmos, né? Não tem muito que mudar. É aquela coisa, as equipes de rádio reduzida, cada um
numa cabine estádios, como em todos os campeonatos aí, como o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e tudo mais. E agora aguardar aí o que vai acontecer nos próximos meses, porque o campeonato está chegando ao fim. E o ano também, né? Já estamos aí na semana que vem, entra na última semana de agosto, então já vamos entrar em setembro. E eu acredito que esse ano não volta a torcida tão cedo, tanto em Paulista, em Brasileiro, Libertadores. Na Europa, eu vi uma matéria hoje que estão tentando, na Liga Europa, lá, na Copa da UEFA, tentarem já começar a volta da torcida nos estádios, mas acredito que ainda no Brasil, só o ano que vem, só lá por janeiro e fevereiro, que vamos ter a presença do público nos estádios. Infelizmente, quem perde somos nós, né, que gostamos, quem gosta de estar nos estádios, e não é só no futebol, né, Pedro? A gente vê aí Fórmula 1, Stock Car, outros eventos aí, todos parando atrás do público, né? E o prejuízo para todo mundo, né? Então, é aguardar e ver o que vai ser nos próximos meses, mas como eu falei, aqui no Brasil, eu acredito que não volta tão cedo, não, os públicos. O Vitor e o pessoal que está nos assistindo, vamos só fazer uma pausinha para trocar de sala, que o tempo do aplicativo está se encerrando, e a gente volta já já com esse papo sobre o futebol. Já já a gente volta. Pessoal, de volta à nossa live especial de quinta, nessa tarde, recebendo o Vitor Prats, que tem o programa Resenha Esportiva na Difusora. Nós estamos falando sobre o 15, sobre a situação do esporte nos dias de hoje, a história do 15, curiosidades sobre o dia a dia do nosso futebol. Mas, Vitor, já abrindo esse segundo bloco, uma pergunta de um esporte que eu não sei se você entende, mas se você conhecer, você deve conhecer.
E aqui quero mandar um abraço todo especial para o pessoal do Patins Piracicaba. É uma pergunta da Aline Borba. Aline, obrigado pela sua participação. Ela mandou para a gente via Instagram. Ô Vitor, qual seria o limite para se evitar aglomerações em eventos esportivos? Existe algum limite? Você pensa nisso? Olha, uma pergunta boa, viu? Uma pergunta aí que acho que o limite tem que ser da própria pessoa, né? Acho que hoje o brasileiro ele não tem um limite. Hoje o brasileiro ele quer ver a hora de sair de casa, ver a hora de querer estar nos eventos, estar nos jogos, estar nas competições. Acho que o limite é difícil, viu? É uma pergunta que tem que ser pensada, ser estudada. Hoje, eles estão tentando fazer esse limite de você não ir nos eventos, de você não acompanhar o que você gosta e preservar a sua saúde. Acho que o limite primeiro é a sua saúde, né? Eu acho que o Estado está pensando nisso, né? Os governadores, o prefeito, o pessoal está tudo pensando hoje na saúde de cada um. Lógico que cada um tem o seu interesse. Eu, inclusive, fiz uma análise no meu site esses dias, para quem quiser, você permite, Pedro? Claro. Passar o endereço do site, que é o blog do vitorprates.com.br. Eu fiz uma análise falando sobre a volta do futebol. Será que voltamos na hora certa? Será que o esporte em si voltou na hora certa? Eu acredito que não. Voltamos muito cedo. Mas como tem a pressão lá de cima, de quem tem interesse em dinheiro, tem interesse de vender a marca, tem interesse de que a bola role, não pensa no ser humano, né? Eu acho que a emissora lá que tem os direitos de transmissão, ela não pensou na vida dos jogadores, não pensou em quem trabalha nos jogos. Ela não pensou em você que gosta de ir nas partidas. Eu acho que o limite hoje está impossibilitando aí você de ir nos seus eventos, de você estar fazendo a sua... Eu que sou fotógrafo também, de estar indo nos eventos, de estar indo acompanhar o seu time do coração, de estar praticando o seu esporte, estar praticando a sua atividade. Acho que o limite está aí. E você está sendo impossibilitado de fazer o que gosta, tem que ficar em casa, não pode, está tudo travado, né? Você não tem mais o que fazer. Eu acho que está mais ou menos isso. E o esporte está assim, né? Estava falando no bloco anterior, né? Que como é chato ver os esportes sem torcida, sem o barulho do torcedor, sem você estar podendo ir com os amigos assistir uma partida, ir no cinema, ir no shopping. Então, isso acaba distanciando um pouco, acaba prejudicando um pouco o dia a dia, né? E o distanciamento está evitando isso, né? O limite de você estar numa partida de futebol, acompanhar. Eu até li um artigo um tempo atrás. Mas imagine num jogo de futebol no Maracanã, você limitando 1,5 m cada um. Como que você vai fazer isso no Maracanã? No Barão da Serra Negra, como você vai fazer isso? Não tem como, hoje não tem. O brasileiro não respeita isso, não respeita nem numa fila de banco, vai respeitar numa fila, num estádio de futebol, que onde não é 1, 2, 3, é 1.000 pessoas num tamanho menor ainda, né? Então, eu acho que falta muita coisa para aprender. Acho que o limite está aí, o limite de você não poder comparecer nos grandes eventos, nos grandes centros de está acontecendo, reunir com seus amigos, reunir com sua família. Então, acho que o limite está aí. Ô, Vitor, então, antes, queria aproveitar e mandar mais um abraço para a Aline e para todo o pessoal do Patins Piracicaba, que se reúne lá no Esporte Clube Resende, todas as noites, final de semana, para praticar patinação. Então, são precursores da patinação aqui em Piracicaba, um grupo muito bacana, muito organizado. Agradecer em nome do FIO toda a diretoria do Resende que cedeu o espaço para eles lá poderem praticar. E agradecer também ao prefeito Vargas Negre, que cedeu o Varejão da Paulista para alguns dias da semana,
mais um grupo de patinação, que são os patinadores de Piracicaba, que se reúnem, acho que 4, 5 vezes por semana ali no Varejão da Paulista para poder praticar. É claro que quando acabar a pandemia, a hora que tiver tudo livre, né? Tem toda essa questão de aglomeração nos espaços públicos. Eu acho que é por isso que a Aline está perguntando, porque eles devem estar sedentos para voltar no Resende lá, porque é uma galera, um ambiente familiar muito bacana. E quem não sabe, gosta de patinar, procure esses grupos aí, que tem uma galera que ensina, inclusive a Aline ensina bem, principalmente crianças que querem entrar no mundo da patinação. Procure esses grupos assim que a gente voltar ao dia a dia, procura eles lá. Está falando de patins, então aproveitar aí um ou outro esporte que é referência para o mundo afora, é o basquete piracicabano, né, Vitor? E infelizmente o basquete nosso está retomando agora, poderia ter mantido Paula, Vicente, enfim, teve tantas grandes jogadores aqui em Piracicaba, uma história fantástica do basquete, tanto masculino quanto feminino, mas o mais recente, eu acho que foi a fase da Paula, da Branca, enfim, das Vânias, da Nádia, e infelizmente deu uma caída e agora está tentando recomeçar, né? E será que eles voltam quando? O futebol voltou, e o resto? Quando volta, Vitor? Exatamente. Eu falei uma vez, logo no início dessa pandemia, eu falei lá no Resenha Esportiva, que quando a NBA anunciou que não ia ter mais eventos, eu falei, se a NBA está parando, o restante vai parar também. E não deu outro. Foi a NBA, depois veio a Fórmula 1, aí os eventos, aí veio o tênis, e aos poucos o futebol foi uma das últimas a parar. Você citou aí grandes nomes do basquete, né? Paula, Branca. Eu cheguei a pegar uma geração que hoje, a geração de hoje não vai acompanhar jamais o basquete de Piracicaba como teve, né? Ginásio lotado, Unimep e Ponte Preta, grande rivalidade entre Hortência e Paula nas quadras. A base da seleção brasileira de basquete era daqui. Hoje acho que vai ser difícil você ver um basquete. O basquete em si, no Brasil, parou, né? Eu vejo que o basquete hoje, se você não tiver uma base, como tem o futebol, os esportes coletivos vão demorar para ter resultado. E o basquete, principalmente o feminino, parou muito no tempo, né, Pedro? Acho que o basquete dependia muito de Hortência, Paula, Janete, entre outras aí, né? Então, o nosso basquete, aos poucos, agora vai voltando, mas não tem previsão tão cedo aí do basquete nosso, tanto que a NBB cancelou todos os jogos, né? Não deve mais voltar na temporada 2020. É uma pena, porque poderia estar voltando aos poucos, se o futebol já voltou, porque o basquete não poderia voltar, né? E a gente torce que volte ainda o esporte piracicabano, volte aos poucos, né? Semana passada foi anunciado aí o cancelamento dos jogos regionais, jogos abertos. Quem imaginaria, né? Hoje, as Olimpíadas do interior sendo canceladas por causa de uma pandemia, pela primeira vez na história sendo cancelado 2 eventos. Mas como você vai fazer 2 eventos que o alojamento em escolas, como você vai fazer isso? Então, acho que foi bem danado ter cancelado. É ruim para quem pratica, para quem depende das modalidades, né, como são os atletas que vivem disso, vivem para ser revelado e seguir sua carreira. Mas, como eu falei, é importante a saúde, né? Primeiro, e isso aí voltar o ano que vem, tanto jogos abertos como jogos regionais. Quem perde somos nós. As cidades, Piracicaba como um todo, a gente sabe aí o trabalho do Dr. Pedro à frente da CELAM, que sempre conquistou jogos regionais, a potência nossa aí, referência no esporte, né? E agora é torcer para que volte o ano que vem da melhor maneira possível, porque esse ano aqui vai seguir assim, viu? Vai seguir dessa maneira aí, vai ser difícil ter outros eventos tão fortes e com presença de público. É uma pena mesmo, porque aqui eu estava falando de guerreiro, né, de tocar o esporte, o Ariel, com o Baiano, em nome deles, todo o basquete piracicabano.
Tem também o pessoal dos outros esportes, né? O Fred do Taekwondo, o Novelo do ciclismo, o Zé com a Andressa do handball. Então tem toda a galera. Tênis de mesa. Tênis de mesa com a Fran. Então tem todo um... Até o próprio futebol aí, do futebol feminino nossa, deu branco agora. O Ailton do futsal, né? O Guga do futsal. Né? Então tem tanta gente aí que está aí buscando fortalecer o esporte, principalmente no esporte de base, né? Que tira a molecada da rua e dá oportunidade. E ficou tão... Leandrinho do futebol. Desculpa aí, Leandro, deu branco aí, estava esquecendo de você. O Leandrinho do futebol, enfim, tem toda uma galera aí que está arrastando a cara aí para poder... as artes marciais, o Beninho, o Marcolino, enfim, tem tanta gente aí que está arrastando. Você citou aí os eventos, né? Um grande evento também que esse ano foi cancelado é a Copa Rocha Neto. Copa Rocha Neto, o pessoal do Educando pelo Esporte. O Educando pelo Esporte, que todo ano está fazendo os eventos, a gente está sempre acompanhando, que é referência a um campeonato aí que está sempre revelando grandes craques aí para o Piracicaba, para o Brasil todo, né? Então, infelizmente aconteceu isso, né? Não tem o que fazer e é pensar para que o esporte em si volte melhor para o ano que vem. Agora é pensar para o ano que vem, pensar no 2021 melhor, porque 2020 ninguém imaginava que ia terminar um ano dessa forma, né? Quando começou lá atrás, há 5, 6 meses atrás, eu fui no último jogo do 15 contra a Portuguesa Santista aqui no Barão, estava praticamente indo para Taubaté. Não fui porque já estava o surto já começando do vírus, né? Daí eu acabei não indo para Taubaté. Você vê, desde 16 de março, tínhamos futebol pelo 15, né? Mas agora os dirigentes, infelizmente, têm que pensar uma retomada mais forte e unir entre eles mais, como eu falo, tem que unir mais. Acho que o esporte em si, principalmente esses esportes que não têm tanta visibilidade, você citou aí vários deles que, inclusive, já participaram lá do Resenha Esportiva, como o patins, como o taekwondo, tênis de mesa, o handball, o basquete, todos já passaram lá pelo Resenha Esportiva. A gente dá oportunidade do esporte piracicabano, então tem que se unir mais. Acho que está na hora do esporte piracicabano unir e agora voltar com força mais forte para 2021, é o que importa. Com certeza vai voltar. E você que tem história, que faz esse tipo de pesquisa aí, fala para mim, se não me falha a memória, a Copa Rocha Neto, lá que é organizada pelo Educando pelo Esporte, ela começou ainda quando o Rocha Neto era vivo, né? Foi uma homenagem em vida para ele, não foi? Foi, exatamente isso. Foi um ponto a favor. Exatamente, acho que isso ganhou uma repercussão muito boa, né? Porque você fazer uma homenagem para um ícone, um jornalista, e um nome, Copa Rocha Neto, se atrai gente de tudo quanto é cidade, quanto é bairro, todo mundo quer disputar, né? E hoje chega aí, se não me engano, se não estiver errado, até o pessoal do campo pode corrigir depois, 20 anos de Copa Rocha Neto, né? Então, já com o próprio Rocha Neto em vida ainda recebeu essa homenagem, e todo ano o Educando pelo Esporte faz uma homenagem para algum, por irmão dele, para alguém da família. Isso é importante, que preserva, né? Acho que isso tem que ser muito bem destacado, porque não é fácil. Não é fácil. Bom, tudo que é bom tem começo, meio e fim, e infelizmente está acabando o nosso tempo, Vitor. Queria agradecer muito a sua participação na nossa live de quinta-feira, nossa live especial, onde nós falamos um pouquinho do futebol nessa época de pandemia, falamos do 15, o Vitor que tem o programa Resenha Esportivo na Difusora. Vitão, obrigado, seja sempre bem-vindo à nossa live especial de quinta. É um prazer muito grande ter recebido você aqui e ter a sua amizade, viu? Muito obrigado. Pedro, eu que agradeço, a gente sabe, você pode contar comigo aí, a gente está sempre acompanhando vocês aí, quem quiser. Resenha Esportiva, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Nesse período de pandemia, não estamos fazendo de terça e quinta,
só de segunda, quarta e sexta, mas espero voltar o mais rápido possível a voltar a fazer o resenha todos os dias, que o ouvinte gosta. E amanhã tem resenha esportiva, a partir das 11 horas na Difusora. Quem não conseguir acompanhar tem às 18 horas, sempre trazendo o esporte em si, mas destacando o esporte piracicabano, que é o nosso carro-chefe, é a nossa cidade, tem que valorizar. Você que tem um esporte aí, quer divulgar, entre em contato conosco aí, e você vai apresentar o seu esporte, sua modalidade lá no Resenha Esportivo. Estão todos de portas abertas. Quero agradecer, Pedro. Eu fiz várias lives e ser convidado é diferente. É um prazer ter participado e ter trazido para o torcedor um pouco de conhecimento. Não é fácil, mas a gente sempre tenta pesquisar, sempre tenta trazer para o torcedor. Tenho também meu site, quem quiser só acompanhar nas redes sociais, estou sempre presente aí. E vamos subir 15. Vamos subir 15. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal que nós está nos acompanhando, nos assistindo. Obrigado pela sua, como diria o velho jargão da TV, obrigado pela sua audiência, sua paciência com a gente. Sejam sempre bem-vindos. Até quinta-feira, na nossa próxima live especial, onde estaremos recebendo algum convidado para conversarmos sobre algum tema importante. Obrigado, Vitor. Obrigado à minha equipe que esteve nos bastidores e dá umas boas-vindas à nova integrante da equipe, a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Muito trabalho pela frente. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço, Vitor. Até mais. Um abraço, até.